nós iremos falar sobre confiança. Mais precisamente, como tema da nossa mensagem, confiar para caminhar. A nossa luta é uma luta diária, eu vou chamar de luta porque é o que cada um acaba enfrentando no dia a dia. Quantas questões nós temos, das mais variadas, nós acabamos enfrentando problemas durante toda a nossa vida, sejam problemas de saúde, problemas financeiros, de relacionamentos. A gente acaba enfrentando essas dificuldades, alguns diariamente, outros em momentos da própria vida. Parece que a gente nem resolve uma situação e já aparece outra, ora mais leve, ora um pouco mais difícil, e a nossa caminhada não é assim mesmo. Ela é exatamente dessa forma. O próprio Jesus, o nosso Jesus Cristo, falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisávamos ter o quê? Bom ânimo, né? Tem uma tradução que diz que temos que ter coragem para encarar esse mundo de aflições, para que a gente consiga continuar caminhando. E para que a gente não fique pelo caminho, necessitamos realmente de ter coragem, de ter esse bom ânimo, necessitamos de confiança para continuar caminhando, para sabermos que nós podemos caminhar exatamente porque temos alguém que nos sustenta. Temos alguém que nos ajuda, que nos encoraja a enfrentar essas situações, as dificuldades que vão surgindo no nosso caminhar. E é simples, né? É Jesus Cristo, não há outra forma. Nós sabemos que em Jesus nós podemos confiar para continuarmos caminhando. Por isso vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Vamos nos colocar em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. João 10, de 1 até o versículo 18. Eu farei essa leitura, você pode acompanhar aí da sua própria Bíblia. Evangelho, conforme o relato de João, no capítulo 10, de 1 até 18. Que diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las,
elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Palavras do nosso Senhor Jesus. Você pode se sentar. Em verdade vos digo. O teólogo Joaquim Jeremias, ele esclarece que essa é uma das expressões exclusivas de Jesus, pois ela não se encontra em nenhum outro escrito de quem quer que seja, em qualquer tempo. São palavras do próprio Jesus Cristo. Jesus, ele quis dar a esta figura de linguagem, neste capítulo que nós lemos, até usando um linguajar que nós conseguimos entender melhor. Jesus quis dar a sua palavra de honra, quis afirmar por duas vezes, em verdade, em verdade. O que Jesus quis transmitir e passar para os seus ouvintes e também para nós, é exatamente aquilo que nós precisamos ter nele: confiança. Ele quis apresentar essa confiança e uma segurança para todos nós. Por quê? O ser humano, ele necessita de confiança para que as suas ações tenham assertividade. Quando nós não temos confiança, certamente aquilo que nós iremos fazer irá sair um pouco estranho, ou não sairá exatamente do jeito que nós queremos que saia. Se você tirar a confiança do ser humano, nós passamos a ser inseguros, indecisos. O medo começa a tomar conta de nós, e nós sempre iremos buscar mecanismos de defesa, do qual isso irá nos tornar dependentes para a nossa caminhada. Quando perdemos a confiança, meio que a gente não sabe o que fazer. Nós acabamos nos apegando em outras coisas para tentar caminhar. E aí é muito perigoso, porque você se apega a qualquer coisa. Você começa, te apresenta uma situação e você está ali indeciso e você aceita aquilo. Daqui a pouco apresenta uma outra situação e você começa a confiar naquilo e você acredita naquela coisa. Vocês certamente devem conhecer pessoas que apostam de tudo e em tudo. A pessoa lê horóscopo, a pessoa olha uma palavra de um dia, lê ali um versículo, depois ela ouve uma outra pessoa. Ela não tem confiança, ela não tem segurança, ela não tem uma certeza no que ela pode seguir. Então ela vive ao vento. Qualquer pessoa fala: olha, esse caminho é muito bom, então ela começa a seguir. Algumas pessoas querem de repente emagrecer, de uma forma mais rápida, e começa a aceitar tudo quanto é tipo de receita, de remédio. Conhecem pessoas assim, alguém? Eu ouvi uma receitinha ali e a pessoa faz, não teve resultado. Eu soube de um remédio que faz tal coisa e a pessoa faz e não tem resultado. Eu ouvi até um tempo atrás, eu não vi o vídeo, mas eu vi os relatos desse vídeo, que uma senhorinha fez ali uma mistura na internet e fazia emagrecer muitos quilos. E foi desesperador quem seguiu aquela receita. Porque não tem confiança. A primeira coisa que apresenta, a pessoa faz. Não tem segurança alguma, não tem certeza naquilo, e muito menos em si próprio. Começa exatamente a ouvir qualquer coisa. Isso é perigoso, porque usando esse exemplo de emagrecer, você pode contrariar até mesmo uma doença para o seu corpo, porque você ouviu de alguém falar que outra pessoa fez, e então você vai fazer aquilo, e às vezes o resultado disso é extremamente perigoso. Por isso a necessidade de nós termos algo que a gente possa confiar de modo efetivo. E Jesus, Ele nos ensina a confiar nele. E Jesus se apresenta então como pastor. Pastores de ovelhas, nós podemos ver esse exemplo em muitas passagens bíblicas, porque eram figuras bem conhecidas lá na Palestina. O pastor, ele passava boa parte da sua vida com o seu rebanho. E a palavra pastor,
ela transmite a noção de cuidador, de protetor, de provedor, enfatizando o seu modo de ser como aquele que se doa, aquele que serve a partir de si mesmo, da sua pessoa, e não apenas dos seus atos de bondade. Tudo isso e tudo mais que Jesus está falando, Ele está falando de si mesmo, e do seu relacionamento para conosco. E ovelhas, entendamos sim como nós, como cada um de nós, como ovelhas. Há um relacionamento entre pastor e as suas ovelhas. É interessante que Jesus, quando Ele conta essa parábola, e isso é muito verdade, as ovelhas conhecem e atendem a sua voz. Eu vi um vídeo uma certa vez, que tinha uma pessoa com umas ovelhas, e essa pessoa chamava, e as ovelhas ali paradas, até então que surge o seu pastor, e as chama, e as ovelhas levantam a cabeça e vão em direção ao seu pastor. Então isso é efetivo, as ovelhas ouvem e reconhecem a voz, atendem a voz do seu pastor. O pastor, ele lidera e guia as suas ovelhas para pastos novos, e as protege de animais selvagens, deitando-se à noite na entrada do aprisco. Não só no Novo Testamento, no Antigo Testamento nós também temos essa expressão pastor. O próprio Salmo 23 nos dá essa ideia de pastor, de pasto, de pastoreio. Nós temos a expressão de pastor de Israel, remetendo exatamente a Deus e já falando de Jesus Cristo. E os líderes escolhidos por Deus também eram chamados como pastores da nação. A partir dessa linguagem, Jesus então utiliza a metáfora de pastor, e assim Ele se apresenta como o bom pastor. Essa expressão resume numa série de coisas: o relacionamento próximo e pessoal entre Jesus e os seus seguidores, entre Jesus e cada um de nós, a confiança absoluta que as ovelhas têm no seu pastor, a liderança e a orientação de Jesus, a presença constante dele, o seu amor infalível, a sua vida que Jesus deu pelas suas ovelhas. E essa expressão utilizada por Jesus como um bom pastor, aonde a palavra aqui bom não quer dizer apenas daquela pessoa boazinha. Jesus não está se colocando como ser bonzinho, mas sim como alguém verdadeiro, como alguém capaz, confiável. O sentido dessa palavra pode ser o belo pastor, ou exatamente a perfeição exemplar do pastor. É isso que Jesus está demonstrando para nós. E essa palavra bom também pode nos remeter a Deus lá na criação, várias vezes se referindo a tudo aquilo que Ele fez como sendo bom e muito bom. Pois Jesus, quando Ele se apresenta a nós como bom pastor, é tudo isso junto. É um pastor apropriado, adequado, oportuno, que cumpre bem com as suas tarefas, com as suas finalidades. Então Jesus vai se apresentando dessa forma para nós, para que a gente deposite a nossa confiança nele, e não em outras situações que vão aparecer na nossa frente, no nosso caminhar. E essa alegoria do bom pastor é o comentário sobre uma ovelha, onde Jesus é o bom pastor. E aqui, no texto que nós lemos, os fariseus são os ladrões, os salteadores, e trazendo para o nosso tempo, eles são exatamente aqueles que tentam nos tirar do centro da vontade de Deus, aquelas pedras de tropeço, aquelas pessoas que se colocam diante de nós para nos tirar, tentando nos afastar de Deus. Esses são exatamente os ladrões e os salteadores, além, é claro, do nosso inimigo, que está o tempo todo tentando o quê? Nos tragar. E Jesus, ele utiliza na sua parábola exatamente o local aonde as ovelhas ficavam, que é o aprisco. Algumas traduções colocam ali como um curral. Só para nós termos uma ideia, o aprisco ou curral, ele servia não só de uma forma exclusiva para um pastor, mas para vários rebanhos poderem passar a noite seguros,
cercado por muros, com uma porta onde era assim controlada por um porteiro. E logo pela manhã, cada pastor se chegava até essa porta e chamava o seu rebanho. E é interessante que o seu rebanho, misturado com outras ovelhas, se levantavam e iam para o seu pastor. Depois chegava um outro pastor, chamava as suas ovelhas, então o seu rebanho se levantava e ia até o seu pastor. Ou seja, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o nome pelo qual ele as chamava. De uma forma diferente disso, ladrões e salteadores pulam o muro do aprisco e assim causam o quê? Pânico nas ovelhas, as dispersam e essas ficam à mercê de qualquer coisa, podem se machucar, elas podem se perder porque não reconheceram a voz do seu pastor. E é isso que acontece conosco muitas vezes, quando a gente deixa de ouvir a voz do pastor e começa a dar ouvido a outras coisas. Certamente, no nosso caminhar, nós iremos ir para caminhos escuros, que nos levarão a ter desespero, que nos levarão a ter medo, porque não ouvimos a voz do bom pastor. Preferimos dar ouvidos a outras vozes, que podem muito bem se encaixar como ladrões e salteadores. Por isso a necessidade de viver constantemente com o pastor. As ovelhas passavam o tempo todo com o seu pastor, por isso ouviam e sabiam reconhecer a voz dele. Agora, distante do bom pastor, como é que eu vou poder reconhecer a voz dele? Talvez eu caia no erro de confundir a voz do meu bom pastor com de algum salteador ou de algum ladrão. Eu preciso passar o maior tempo possível com o meu pastor, para que eu possa ouvir a sua voz. Ou seja, eu preciso estar o máximo de tempo que eu puder em comunhão com Jesus Cristo. E assim jamais você ouvirá vozes que te levem para longe do rebanho de Jesus. Quando Jesus afirma ser a porta das ovelhas, ele muda essa metáfora de forma ligeira, em concordância com a necessidade que os próprios pastores guardarem a entrada do aprisco com seus corpos adormecidos, quando não houvesse porteiros disponíveis. Se não tivesse ali um porteiro para guardar o aprisco, o curral, o pastor dormia na entrada do aprisco, para que ninguém entrasse e para que nenhuma ovelha saísse sem que ele pudesse notar aquelas ovelhas saindo. Essa exposição do pastor ao perigo, ela é desenvolvida e passa a ser exatamente uma referência feita por Jesus ao ato de dar a sua vida pelas ovelhas, mas com destaque não somente a sua autoridade de dar a vida pelas suas ovelhas por iniciativa própria, mas também de reassumi-la por iniciativa própria. Nós vimos na leitura final que ele tem esse controle de dar e de reassumir, e nos remete exatamente à cruz, aonde ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, ou seja, morrendo na cruz, e reassume a sua vida também pelas suas ovelhas, ou seja, ele se entrega, se oferta da sua própria vida e reassume a sua vida em nosso favor. E Jesus, ele se coloca não só como pastor de Israel, nós lemos também que ele conta que há outros apriscos que precisam dele, não só ali em Israel, ou seja, ele está dizendo que há outras ovelhas que necessitam do seu cuidado, ou seja, ele está falando ali para o povo de Israel, para os judeus, e ele está informando: olha, vocês não são povos exclusivos, outros apriscos nesse mundo todo precisam também conhecer a mim, e eu preciso me achegar a essas outras ovelhas que estão em outros apriscos, e nós podemos colocar em outros países, em outras terras, em outros continentes. E essa era uma grande questão. Os inimigos e adversários de Jesus os repreendiam por muitas coisas. Aquilo que Jesus fazia, ele tinha o tempo todo um fariseu, alguém querendo pegá-lo na curva,
tentando encontrar algo que Jesus fizesse de errado para incriminá-lo, para tentar paralisar Jesus. Mas uma das coisas que mais escandalizavam os inimigos de Jesus é que ele prometia e mostrava aceitação, perdão e bênção, não só para o judeu, mas também para aquele que não era judeu, para os gentios, para as prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos, os cegos, os marginalizados e todos aqueles que eram desprezados e que não pertenciam à religião judaica. Ou seja, Jesus olhava para aqueles fora da religião judaica, até mesmo de outras religiões. O olhar de Jesus é um olhar amoroso, que expande, que chega até o outro que é discriminado, que é marginalizado. E Jesus nos dá até uma ideia de como nós devemos agir. Nós temos que tomar muito cuidado para não agir como os fariseus. Infelizmente, muitos daqueles que se consideram amigos de Jesus acabam pensando e agindo como os inimigos de Jesus, porque tem um olhar julgador para o próximo, há um olhar diferente para o outro que não pertence a esse aprisco, há um olhar preconceituoso. Muitas pessoas querem colocar limites à graça de Deus, querendo condenar aqueles que não estão dentro da própria igreja, dentro da própria religião, dentro do próprio aprisco, e acabam exercendo um poder julgatório sobre o outro. No entanto, Cristo, o bom pastor, Ele é o Salvador de muitos, e para muitos, gostemos disso ou não, é Ele quem sabe quem são as suas ovelhas e não nós. De repente aquela pessoa que você detesta, que você não gosta, aquela pedra no teu caminho, lá no seu trabalho que incomoda, que atrapalha, que faz de tudo para que você caia. De repente aquela pessoa ser alvo da graça de Jesus. Pode ser uma ovelha a ser alcançada por Jesus. E o que nós poderemos fazer? Limitar essa graça. Eu jamais vou falar de Jesus para aquela pessoa. Olha, aquela pessoa merece o inferno, é o que ela merece. Olha, se eu pudesse ser o juiz, a condenação era toda. Deus abre um buraco, manda direto para o inferno, fecha bem para que essa pessoa não volte, ela não merece a tua graça. Nós não temos condições de saber quem é e quem não é, quem pertence ao aprisco do Senhor e quem não pertence. O bom pastor conhece muito bem cada uma de suas ovelhas. É Jesus quem sabe. Por isso há necessidade também de falarmos de Jesus para o próximo, seja quem for esse próximo, seja quem for essa outra pessoa, amiga ou não, parente ou não, conhecida ou não. Qualquer ação contrária a isso é nós queremos limitar a graça e o agir de Deus. Nós não podemos fazer isso, até mesmo porque é Cristo quem chama, é Cristo quem salva e é Cristo quem guia. Não somos nós somos ovelhas e precisamos falar de Jesus para outras ovelhas. E o grande problema se dá quando nós queremos colocar a vontade de Cristo debaixo da nossa vontade, ou seja, eu tento disfarçar a minha vontade, falando que é a vontade de Jesus, e coloco a minha vontade, a minha forma de pensar e agir em primeiro lugar, antes mesmo da vontade de Jesus. Eu tento querer ser Jesus, querendo agir como Jesus, e aí até mesmo a minha voz se sobressair a voz do pastor. Tomemos cuidado com isso. A voz do pastor é que tem que sobressair, não a nossa. Nós temos que anunciar, não sobressair a voz do pastor. E é um grande risco que a gente acaba olhando por aí fora, acaba surgindo uma intolerância. E no nosso tempo, a intolerância religiosa tem crescido e muito. Infelizmente, muitas pessoas estão tomando a sua voz acima da voz do bom pastor. E isso é um perigo, porque gera intolerância religiosa.
E muitas vezes isso vem disfarçado de uma forma piedosa de ser, mas a intolerância, ela é colocada no lugar de Cristo e acaba querendo usurpar do poder e da voz de Jesus. Temos que ter cuidado com isso, porque Deus, Ele é o Deus de todo amor, o qual se mostra em Cristo, por meio de quem Ele derrama o seu amor por nós, através do Espírito Santo. O amor de Deus é um amor infinito, eu não tenho como medir, por isso eu não posso querer medir isso. É por isso que nós podemos voltar os nossos olhos para Jesus, ouvir a sua voz e não querer ser a voz de Jesus. Somos ovelhas do bom pastor. Eu preciso confiar no que o meu bom pastor está falando, no que ele está me conduzindo, nas promessas que estão para serem cumpridas, e não no meu tempo, mas no tempo de Jesus. Eu preciso crer e eu preciso ouvir a palavra do bom pastor. Jesus, o que Ele quer é que nós confiemos nele, mas confiar de verdade. Confiar de verdade nele. Nós somos o seu rebanho, precisamos confiar de verdade nele. Ele é o nosso pastor, e ao mesmo tempo nós temos que agir anunciando que há um bom pastor. Há tantas ovelhas perdidas e desgarradas por aí que ainda não ouviram a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo. Tenha confiança em Jesus. No seu caminhar, eu sei que muitas vezes é difícil, é só você para falar isso. Muitas vezes, você ali na sua intimidade, orando a Deus, olha Senhor, eu não sei mais o que fazer, parece que não tem mais caminho para mim. Continue confiando. Parece que está tudo escuro, continue confiando. Você está dentro do aprisco do Senhor, Ele vai cuidar de você. Nós ouvimos aqui no nosso momento de gratidão quantos relatos desse cuidado que Deus tem sobre nós. É Jesus cuidando de nós. De repente a nossa bênção, aquilo que nós pedimos para Deus não chegou ainda. Calma, o teu bom pastor está cuidando de tudo. Mantenha-se fiel a Ele. Vai chegar no momento dele. Como nós falamos no domingo passado, quando Abraão e Sara quiseram dar uma mãozinha, não é? Na promessa de Deus, o que aconteceu? Problema dentro de casa. Cuidado, espere, confie. O bom pastor está cuidando de tudo. Jesus, Ele está contigo e te guiará, porque o pastor, Ele caminha na frente das ovelhas. Jesus, Ele te dá provisão, te dá alimentação, olhando como ovelha as pastagens, a água. Lembremos do Salmo 23, é o que Jesus tem para nós. Ele cuida de cada um de nós. Jesus, o nosso bom pastor, Ele te defende, Ele te guarda. E muitas vezes a gente nem vê o que poderia acontecer conosco. Eu, quando estou com a Vanessa no carro, quando a gente passa, às vezes, isso já aconteceu diversas vezes, um acidente que tinha acabado de acontecer. Um olha para o outro e fala, nossa, ainda bem que o elevador demorou. Mas a gente sabia que era Deus nos guardando de acontecer algo pior. Porque o bom pastor guarda as suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas, e protege tanto, e ele guarda tanto, que ele deu para nós, suas ovelhas, a salvação. Ele deu para nós a libertação do pecado. E o bom pastor, ele nos liga efetivamente ao rebanho de Deus. O que Jesus fez conosco, nos colocou novamente em aliança com Deus. Nós estávamos separados, como ovelhas perdidas. O que Jesus fez, o bom pastor,
nos colocou de novo nessa aliança com Deus, nos colocou no seu aprisco, e agora nós somos guardados, guiados, amparados, ajudados pelo bom pastor. Jesus é o meu bom pastor e nada me faltará. Jesus é o seu bom pastor e nada te faltará. Confie nisso, confie para que você continue caminhando. Não dê ouvido para mais nada, apenas confie e acredite nas palavras do bom pastor. Ele é o seu bom pastor e nada irá lhe faltar. Amém?